Faz-se o convite mais atencioso à população em geral, sim, a quem quiser, para utilizar o serviço de nutrição. Estamos à disposição de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde, com a sua servidora Magdalena Aguilar. O México é um dos países que atualmente vive uma das piores crises de feminicídio em todo o mundo, com números que parecem não ter trégua. E o caso de Magdalena Aguilar Romero se encaixa nessa terrível tendência. Ela era uma jovem nutricionista de 28 anos e mãe de 2 filhos, que disse chega à violência por parte de seu marido. Assim, ela deixou seu lar, assumiu o controle da própria vida e, aos poucos, voltou a ser a mulher radiante que todos conheciam. Parecia ter escapado por muito pouco de se tornar mais um número nas estatísticas de mulheres desvividas por seus parceiros. No entanto, seu ex-marido tinha outros planos. O monstro não podia aceitar que ela fosse feliz sem ele. E assim, em 13 de janeiro de 2018, às 5h30 da tarde, Magdalena entrou em contato com sua mãe e disse que a veria mais tarde na igreja, depois de passar para buscar seus filhos na casa do ex-marido chamado César Gomes Arciniega. As únicas vezes que se encontravam era quando ela ia buscar seus filhos, que passavam alguns dias com ele toda semana. Sua mãe, por outro lado, a esperou como haviam combinado, mas sua amada filha nunca chegou. E o seu caso se tornou um dos mais atrozes da história recente do México. Mas o que aconteceu com Magdalena Aguilar Romero, a pessoa que uma vez jurou amor eterno a ela? Ele fez algo horrível com ela, e é sobre isso que vou falar no vídeo de hoje. Mas a história de Magdalena Aguilar Romero e César Gomes Arciniega começou no ano de 2011, 7 anos antes dessa atrocidade. Foi amor à primeira vista, e no início as coisas não pareciam estar tão ruins entre eles. Era um namoro comum, cheio de amor e anseio por um futuro juntos. 6 meses após o início do relacionamento, o casal soube que seriam pais. Emocionados por este grande passo, se casaram e começaram a viver juntos. Agora, eram uma família de 3, com um novo membro na casa, o primeiro filho fruto do seu amor. No entanto, esse seria também o início da tormentosa vida de Magda. A chegada do seu primeiro bebê fez com que a mulher suspendesse seus estudos em nutrição, pois se dedicou completamente a cuidar do pequeno. Também às tarefas domésticas e ao marido. No entanto, as coisas não estavam acontecendo como ela havia imaginado. Pouco depois, ela engravidou pela segunda vez de uma menina, o que a afastou ainda mais de seus desejos de desenvolvimento individual, além de ser mãe. Aquela decisão de ficar em casa parecia não satisfazer completamente a jovem. Pois, como eu te dizia, ela sempre teve o impulso de se superar e concluir seus estudos para dar um futuro melhor à sua família. É um serviço social que sua servidora Magdalena Aguilar está oferecendo. Então, bom, principalmente aqui tratamos todos os tipos de pessoas, crianças, mulheres grávidas, adolescentes, jovens, adultos, seja saudáveis ou com alguma doença. Magdalena não quis ficar de braços cruzados, então, com o apoio de seu pai, retomou seu sonho de se tornar urologista. O que ela não imaginava era que seu marido reagiria muito mal à sua decisão. E é que César Gomes, aos poucos, começou a mostrar suas verdadeiras intenções, seu verdadeiro rosto. O homem ficou incomodado com sua esposa sair para estudar. Seus ciúmes controladores eram o gatilho para discussões sem sentido e o deterioramento progressivo de seu relacionamento sentimental. E embora no início essa relação entre César e Madalena fosse estável, aos poucos as atitudes de seu marido começaram a apagar os sonhos da jovem nutricionista. César, naquela época com 35 anos de idade, começou a ter transtorno paranoide de personalidade, ou síndrome de Otelo, que é um transtorno mental caracterizado por ciúmes injustificados e obsessivos. Isso então levou-o a exercer violência psicológica contra Madalena, a quem proibiu de ter contato com familiares e amigos. A violência psicológica que Madalena sofreu escalou ao ponto de que as proibições também se estenderam à sua aparência. César não a deixava se maquiar, controlava sua maneira de se vestir e até chegou a proibir que ela fizesse exercícios. Ele até mesmo a repreendia por ter que se deslocar até a cidade de Iguala para continuar seus estudos em nutrição, pois ele apenas queria que a jovem se dedicasse a cuidar dele e de seus filhos. Cansada da situação, obviamente, Magda pediu ajuda aos seus pais. Eles estavam desconcertados, não tinham ideia de que seu genro fosse uma pessoa tóxica, um doente, temendo pela sua filha.
Então, o casal ajuda Magdalena e seus netos a sair da casa onde viviam com César, afastando-se desse ambiente hostil. E no início, isso pode ter salvado ela de seu trágico final, mas o destino, você sabe que em algumas ocasiões é cruel. César implorou várias vezes para que ela voltasse, prometendo mudar, mas ela recusou. As pessoas não mudam. Apesar do desconforto entre eles, os dois filhos em comum continuavam unindo-os. Magdalena nunca negou a César a convivência com os pequenos. Então eles continuavam se vendo quando as crianças iam da casa de um para a do outro. Em cada encontro, César Gomes implorava a Magdalena para continuarem com o casamento, mas ela estava decidida a recuperar tudo aquilo que a fazia feliz, mas que teve que abandonar por causa da violência que esse sujeito a fazia passar. Assim, 3 anos após a separação, Magda pensou que estava liberta, livre desse passado e desse doente. Ela conseguiu se estabelecer com seus pais, completou seus estudos em nutrição e até estava trabalhando no que mais amava. Foi então que chegou o fatídico 13 de janeiro de 2018 e aconteceu algo inesperado. Naquele dia, Magdalena levou seus filhos para a casa do pai deles, como haviam combinado, e depois foi dar algumas consultas particulares no centro médico onde trabalhava. Ela concordou em buscar as crianças na praça principal da cidade mágica após os estudos. Porém, para sua surpresa, César e as crianças nunca chegaram ao ponto de encontro. Estranhada, ela foi até a casa do ex-marido, localizada na rua Guadalupe, no bairro de Los Adobes, sem saber que nunca mais sairia daquele lugar. Depois que Magdalena não apareceu na igreja, como havia combinado com sua mãe, de nome Maria dos Anjos Romero Mazon, a mulher enviou várias mensagens de texto para sua filha, mas nunca foram respondidas. Preocupada com ela e seus netos, ela ligou, mas sempre ia para a caixa postal. A preocupação não invadiu apenas sua mãe, mas também toda a sua família. Uma única pessoa rondava suas mentes, que era esse sujeito, seu ex-genro. Decidida a encontrar sua filha, a mãe foi à casa de César para perguntar se ele sabia algo sobre ela. E uma vez que bateu na porta, foi recebida pelo próprio homem e sua sogra, que garantiram que Magda, como a chamavam carinhosamente, esteve lá, mas havia saído há algum tempo. Foi nesse momento que foi a última vez que vimos minha irmã. Os dias passaram e... acredito que muitos de vocês estão aqui porque viram minhas publicações no Facebook, no qual diferentes pessoas se juntaram a mim para organizar essa marcha, e agradeço muito o seu apoio. Um pressentimento, da mesma forma, de que algo estava errado, fez a mãe concordar imediatamente. Obrigado então a este mau pressentimento que a invadiu. Ela notou que seu ex-genro tinha alguns arranhões no rosto. Tentando não entrar em pânico, a mãe se retirou sem levantar suspeitas e foi direto contar aos seus familiares o que tinha visto. Desconcertados e conhecendo o histórico de violência deste homem, os parentes de Magda foram denunciar seu desaparecimento às autoridades. No entanto, os dias passavam e as investigações pareciam não avançar. Estranho, não é? Mas se você acompanha esses vídeos, já sabe como funciona o sistema das autoridades. A busca não avançava, como se realmente não se importassem, não dessem a mínima. Que ótimo! As fotografias e o boletim de busca da jovem de 28 anos inundaram as redes sociais e as ruas de Taxco de Alarcón. Mas ninguém tinha informações sobre o seu paradeiro. No folheto, ela foi descrita como uma garota de compleição delgada, 1,71 m de altura, cabelo castanho, maçãs do rosto marcantes, olhos castanhos claros e grandes, e como característica particular, sofria de dermatite nas mãos. De acordo com declarações de familiares de Magda no momento de seu desaparecimento, eles pediram apoio ao prefeito municipal, Omar Jalil Flores Maju. A resposta do funcionário foi recusar-se a compartilhar em suas redes sociais a foto da jovem desaparecida, sem dar a devida importância ao caso. Ele também não se importou? E, por sua vez, a cada dia que passava, a ausência de Magda tornava-se cada vez mais desesperadora, então a própria família começou uma busca independente para encontrá-la. Além disso, seus familiares e amigos foram ao Ministério Público para pedir às autoridades que registrassem a residência e o local de seu ex-parceiro, localizado no centro de Taxco. Algo lhes dizia que César estava envolvido e temiam que fosse tarde demais. Os familiares, de acordo com as versões que ocorreram nas últimas 24 horas, indicaram que pediram que a polícia ministerial ou a polícia entrassem nessa residência
onde se presumia que a jovem Magdalena estava sequestrada. No entanto, denunciaram que não deram ouvidos. As autoridades não podiam recusar o pedido de busca e apreensão, já que Magdalena chegou a denunciar seu ex-parceiro por violência. Perante o Ministério Público de Taxco, onde não recebeu a atenção que esperava. Por sua vez, seus entes queridos esperavam uma resposta positiva, até que uma chamada mudou tudo. A pessoa do outro lado disse: "Sua filha está na casa de César, ele a tem em panelas." 22 de janeiro de 2018, 8 dias após seu desaparecimento, as autoridades comunicaram de maneira fria e sem coração que Magda havia sido encontrada em partes dentro de um estabelecimento de venda de cerveja e petiscos, propriedade de César Gomes, seu ex-marido. No sábado, 13 de janeiro, o negócio onde o corpo de Magda foi encontrado era conhecido como La Botanera, um lugar onde se consumiam cervejas e petiscos. Na Rua Terceira de Guadalupe, número 5, em Adobes, em Taxco de Guadalupe, número 5, no bairro de Adobes, em Taxco. As autoridades compareceram pela manhã ao negócio de César. Lá, sobre uma grelha de 3 queimadores, havia uma panela de esmalte. Com os braços e pernas da jovem já cozidos, pois seus restos estavam dentro de panelas onde supostamente haviam sido preparados. Pozole. A cena, imagine, chocou todo o Taxco, mas ressoou a nível nacional e internacional, pois Magda não apenas perdeu a vida asfixiada pelo ex-parceiro, mas seu corpo também foi desmembrado e colocado além das panelas em uma geladeira e sua pelvis em um saco plástico no chão. Sobre uma grelha de 3 queimadores, encontrou-se uma panela de pressão, cor azul, contendo os membros superiores e inferiores cozidos. No interior de uma geladeira encontrou-se o tronco do corpo, que era semi-congelado. Seu ex-marido supostamente teria sido o responsável por tal barbaridade, e sua mãe, uma mulher identificada como Silvia N., foi sua cúmplice. A tampa na tentativa de se livrar do corpo de sua nora, cozinhando-o. Imediatamente, a mulher foi detida por elementos da Procuradoria-Geral do Estado, mas não conseguiram deter o principal suspeito. Porque, nesse momento, esse covarde já havia fugido, as autoridades haviam perdido muito tempo, não se importavam, eu te digo novamente. A ordem de prisão foi executada contra a senhora Silvia. Em relação a César, a investigação sobre o seu paradeiro de homicídio continua. Ela é uma coparticipante, por quê? Porque as testemunhas oculares dos fatos preferem que ela participou ativamente nisso. No mesmo dia da horrível descoberta, pelas ruas de pedra e as construções de estilo colonial, cor branca da cidade mágica de Taxco, amigos e familiares de Magdalena deram o último adeus à jovem de 28 anos, cujos restos jaziam no caixão de madeira. Seus entes queridos, amigos e vizinhos mostraram cartazes com legendas que diziam: "Todos somos Magdalena, nenhuma a menos viva. Nós as queremos, queremos justiça." Hoje foi realizada mais uma marcha em Taxco de Alarcón para que se fizesse justiça pelo assassinato de Magdalena, e como já foi batizado nas redes sociais com a hashtag Justiça para Magdalena, pois as organizações sociais continuam indignadas com o Taxco de Alarcón pela situação que essa mulher viveu. Embora o clima quente de Guerreiro os acompanhasse, foi a indignação, a tristeza e o cansaço de viver em um país com tantas mulheres desprotegidas, o que predominou no ambiente do que é considerado um dos locais turísticos mais populares do estado. Naquele momento, essa cidade não estava cheia de risos e cores, mas de vermelho manchado, com o sangue de uma vítima inocente que só queria o melhor para sua família. Assim, antes que a cena macabra dominasse as manchetes dos meios de comunicação e noticiários mais populares do país com títulos mórbidos e mal intencionados, existiu a história de uma jovem que tinha desejos de superar-se e levar sua família adiante. Até que ela tirou a vida do homem que uma vez chamou de amor. Após a descoberta, os peritos levaram os restos da jovem para o Serviço Médico Legal do município de Iguala, ao norte de Guerreiro. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral do Estado abriu um inquérito para investigar o crime de feminicídio. Se César for considerado culpado, ele poderá passar pelo menos 40 anos na prisão.
O irmão da vítima, Saul Aguilar Romero, insistiu várias vezes para que o crime não seja esquecido, não apenas por ter detido a mãe do feminicida, mas também para acelerar as investigações para localizar o homem que tirou a vida de sua irmã. Infelizmente, o horror não terminou com a perversa descoberta dos restos de Magda. Seu filho de 6 anos declarou às autoridades que foi testemunha, junto com sua irmã pequena, de como seu pai tirava a vida de sua mãe. Diante de seus olhos e na presença de sua avó, o pequeno constatou que a mãe de César não fez nada para evitar essa brutalidade. A suposta responsável ajudou a cometer o crime, que foi sua mãe. Mar, que tipo de história é essa? Com essa declaração, a sogra de Madalena foi imediatamente condenada a 40 anos de prisão, o que significava que ela passaria o resto da vida apodrecendo na prisão. Que, embora a justiça tenha sido feita, ainda faltava uma peça a ser encontrada. A fuga do responsável desencadeou a emissão de seu mandado de busca na Interpol. Além disso, a Procuradoria-Geral do Estado ofereceu 500 mil pesos mexicanos, que são cerca de 24 mil dólares, como recompensa para quem fornecesse informações que ajudassem a encontrar seu paradeiro. Neste momento, o garoto. Justiça para minha irmã, para que César Gomes, o culpado pelo assassinato de minha irmã, ele caia. A polícia o encontre e o faça pagar. Naquela época, coletivos feministas, familiares e amigos de Magdalena lideraram múltiplas manifestações para exigir justiça pelo feminicídio que chocou a cidade mágica de Taxco. Mas César não foi preso imediatamente, pelo contrário, esteve foragido da justiça por mais de 4 anos, até sua captura, 9 de julho do ano. Em 2022, na cidade de Tijuana, onde ele se escondia. E, aparentemente, o suposto responsável foi detido à noite por policiais municipais da seção turística de Tijuana, quando estava bebendo, para ser redundante, bebidas alcoólicas em uma rua dessa cidade fronteiriça. Isso ocorreu em Tijuana. Policiais municipais prenderam César N., que em 2018 assassinou sua ex-esposa para depois cozinhá-la em algumas panelas. Imagine apenas isso. Ao ser interrogado pelas autoridades, César disse que se chamava Máximo, mas em 2 ocasiões mudou os sobrenomes de Herrera Garcia para Guerreiro Garcia, o que se tornou suspeito para os uniformizados, que optaram por colocá-lo sob custódia até poder esclarecer suas suspeitas. E uma vez que realizaram a consulta no Sistema Nacional, mostrou o seu nome real com a sua fotografia. Era o homem procurado pelo crime de feminicídio. A detenção ocorreu ontem à noite no beco Juan Bosco, entre a Avenida Revolução e a Rua Sexta. O homem, de 36 anos de idade, não resistiu no momento da prisão. Sua detenção foi anunciada durante uma coletiva de imprensa matinal do então presidente, Andrés Manuel López Obrador, pelo subsecretário de Segurança, Ricardo Mejia Verdeja, como parte dos resultados do programa Zero Impunidade. E por sua vez, e após a sua detenção, a Procuradoria-Geral do Estado realizou os trâmites para que elementos da Polícia Ministerial de Guerreiro realizassem a transferência do responsável, em avião comercial para a cidade do México. De lá, ele iria por terra na madrugada do dia seguinte para o centro de detenção Cerezo de Tuxpan, em Iguala, onde finalmente foi colocado à disposição do juiz de controle. E mais tarde foi realizada uma audiência inicial, na qual ele foi vinculado ao processo e foi informado dos fatos pelos quais estava sendo acusado. Como medida cautelar, foi decretada prisão preventiva até a chegada do julgamento. Que, por outro lado, os familiares de Magda pensaram que, com a detenção dela, o sofrimento havia acabado, mas ainda faltavam meses de incerteza. E é que após 1 ano de sua captura, César Gomes ainda não havia sido condenado. Mas esperava-se que ele recebesse uma condenação igual ou maior, preferencialmente a de sua mãe, que enquanto isso, esperava-se a justiça merecida. O nome Magdalena Aguilar Romero continuou ressoando junto ao de todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio no México. Um fenômeno social que se enraizou como uma das feridas mais profundas da sociedade mexicana. Todos e todas somos Magdalena, que buscamos justiça, que buscamos justiça. Saul Aguilar Romero, que é o irmão de Magdalena, denunciou que as autoridades permitiram que o julgamento contra César fosse adiado.
Em um vídeo nas redes sociais, Saul relembrou o caso de sua irmã e acusou o Estado de conceder ao suposto responsável a possibilidade de mudar de advogado, o que resultou no adiamento da sentença. Que, por outro lado, a família está preocupada com o filho menor de idade, que foi quem presenciou essa barbaridade quando tinha apenas 6 anos. De fato, no vídeo, o irmão de Magda expressou sua raiva porque seu sobrinho, que ainda é menor de idade, passou 5 anos em tratamento psicológico. E todas as esferas da sua vida desmoronaram ao ter que declarar o horror vivido por causa deste sujeito. O homem disse que era injusto que as autoridades e o Estado fizessem isso com uma criança que, de acordo com Saul, seu sobrinho de então 12 anos, foi submetido a questionamentos e chamado para depor. Mais uma vez, nas audiências em que a seu pai foi concedida a mudança de advogado porque, segundo o criminoso, ele não gostava do anterior. Isso não é apenas imaginação sua. Isso não apenas atrasou ainda mais o julgamento contra ele, mas o pequeno teve que se apresentar mais uma vez para relatar o que viveu. Aquele fatídico dia em que seu próprio pai tirou a vida de sua mãe. O que faz você perceber o quão ridículas são nossas autoridades. Que, por sua vez, segundo o ex-cunhado do responsável, César estava brincando com o tempo, obviamente, e o testemunho dos outros para poder ganhar mais tempo. Depoimentos de 2 menores com identidade reservada, filhos da vítima e testemunhas oculares. O irmão da vítima também reclamou que sua família viajou de Taxco para Chilpancingo e Iguala, em busca de justiça. Em vão, já que até esse momento o crime continua impune. Para a família Magdalena foi um verdadeiro terror. Foi doloroso voltar a uma etapa em que já estavam. Se para um adulto é doloroso, imagine para uma criança pequena. Uma revitimização constante, sem saber o quanto isso vai afetar sua vida emocional depois. Não sabemos o quanto te digo, mas certamente e infelizmente vai ser muito. Mas enfim, finalmente, Saul pediu a cidadania para divulgar seu vídeo para que chegue a uma pessoa que possa aconselhar sua família, de forma que seja justiça e que as autoridades encarregadas do julgamento percebam tudo o que está acontecendo do lado dele. E é assim que, 6 anos após ter sido cometido, um dos fatos que mais consternou a sociedade mexicana e que impactou a imprensa internacional, a Procuradoria-Geral do Estado de Guerrero finalmente teve um veredicto. Depois de anos de dor e luta constante, conseguiu-se uma sentença condenatória de 55 anos de prisão. A suspensão de seus direitos, o pagamento de uma multa e o correspondente à reparação de danos para César Gomes Arciniega. Em novembro de 2023, a Procuradoria-Geral de Guerrero conseguiu que César fosse condenado a 55 anos de prisão. No entanto, a família da vítima argumentou que o juiz não considerou a violência extrema com que Magdalena foi assassinada. A pena foi modificada para a sentença máxima de 60 anos de prisão por feminicídio em abril deste ano. Além da ampliação da sentença, César deve pagar quase 80.600 pesos, o que equivale a cerca de 4 mil dólares. Para a família e filhos de Magdalena, que no momento da condenação, seus filhos já tinham 13 e 9 anos, e ficaram sob a custódia de seus avós maternos, estando seguros de que receberão todo o amor necessário para lidar com a perda de seus pais. Então, eu as convido de todo o coração. Acabei de enterrar minha filha, mas estou mais forte do que nunca. Por quê? Porque tenho 2 netos muito bonitos que minha filha me deixou e eu, junto com minha família, vamos levar meus netos adiante e meus filhos e toda a família, porque tenho 2 mãos, porque me ensinaram valores. Minha filha não vai voltar. Então eu exijo e digo novamente, mulheres, lutem, lutem pelos seus direitos e vamos em frente, vamos, já está Magda. Por outro lado, a geofísica e ativista Maria Salgueiro, que há 2 anos começou um banco de dados e gerou um mapa de violência contra as mulheres. Ela disse que existem mais casos de feminicídio do que os relatados, mas as promotorias os classificam como homicídios. Salgueiro, que registrou preliminarmente mais de 1.100 feminicídios no ano de 2017 em todo o país, explicou que as autoridades ignoram os protocolos internacionais sobre violência de gênero e os consideram apenas homicídios. Porque querem esconder os números para parecer que tudo está bem e que estão atacando o problema.
A maioria desses casos não são investigados ou reconhecidos como o que são feminicídios, e em muitos, a polícia e funcionários públicos encobrem os fatos e criminalizam as vítimas. O Estado é responsável não apenas por tolerar e promover a violência de gênero, mas por estabelecer as bases estruturais para que a maioria da população, homens e mulheres, vivam na pobreza e marginalização, com baixos salários e precárias condições de vida, situações em que as mulheres dos setores pobres e trabalhadores são ainda mais vulneráveis. Que, por sua vez, de acordo com o Sistema Nacional de Segurança Pública do México, esse tipo de caso aumentou a violência contra as mulheres em 72% no país em 2 anos. Em 2017, as autoridades abriram 667 pastas de investigação por esse crime, enquanto que em 2016 houve 580 processos. E em 2015 documentaram 389 assassinatos contra mulheres. Infelizmente, o caso de Magdalena não é isolado em sua cidade. Apenas no ano de 2017, Guerrero ocupou o 2º lugar a nível nacional em estados com mais assassinatos de mulheres, com 219 feminicídios, 119 feminicídios. No entanto, houve mais mortes violentas este ano, pois as promotorias estaduais de todo o México registraram 2.585 pessoas mortas ou mulheres mortas, que foram investigadas como homicídios e não como feminicídios. Hoje, levaram minha irmã. Amanhã, não saberemos se será sua irmã, sua mãe, sua tia, sua sobrinha. E por que não? Até mesmo eu também. Por Magdalena e por todas as mulheres dedicadas. Todos os dias no México é urgente tornar realidade o lema de nenhuma a menos. Aqui é o consultório onde ela trabalhou todos esses meses. Aqui ainda estão as cadeiras de seus pacientes esperando por ela. Lembre-se, segundas, canal Pepe Mistério. Entrevistas postadas 14h, horário Cidade do México. E se você tem alguma história que gostaria de contar, seja você mãe, buscadora ou alguém que está procurando, ou talvez algo que precise ser ouvido para que haja justiça, você pode me enviar um e-mail para correoipepemistério.com.mx ou me escrever no Instagram, onde me encontra como Pepe Mistério México.